Aqui, ó, pessoal. Voltei. Acompanhem lá. Código. Tá? Cadê os comentários? Vocês estão me vendo? Tá dando para ouvir? Pessoal, aqui, ó. Só deem um feedback aqui se tá dando para ouvir, se tá tudo certo, para continuar. Que daí eu vou continuar a aula. Aí uma pessoa, vou esperar vocês voltarem, tá? Fica melhor a professora gravar a aula e depois mandar, que aí ia ficar bem melhor, né? Não ia ficar travando. Aí, tipo assim, depois fazia uma live pra tirar dúvida, que aí desenrolava mais, né? Aí em cima do pé de manga aí. Ó, é que eu fui tentar usar esse programa, mas realmente com a internet ele não consegue, é o streaming, né? Ele não consegue mandar os dados lá do programa aqui pro Face. Então, por isso que trava. Então, assim, eu tô gravando a tela do computador, só que vocês não conseguem me ver, mas ninguém precisa me ver, né? Então, beleza, gente, vamos, ó, vou começar então. Sobre o infográfico, então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Estão vendo a imagem? Me respondem aqui no WhatsApp se vocês estão vendo a imagem cobertura e uso da terra. Vocês estão vendo? Deixa eu ver no Alt Tab, né? Alt Tab, agronomia. Ah, beleza, estão vendo, tá. Vou voltar lá. Agora eu tô aprendendo a usar, gente. Apresentação. Tá. Ó, então esse aqui é o infográfico, tá? Feito pelo mapbiomas.org. Quem quiser entrar nesse site tem bastante mapa, figura de imagens de satélite. É um grupo de pesquisadores, de instituições que se reuniram para avaliar então a cobertura e o uso da terra, do solo no Brasil, tá? O que a gente vai ver aqui primeiro? Então, vocês lembram que na aula passada a gente falou dos números da agropecuária, né? Então, mais de 630 bilhões de reais vem da agropecuária. Quanto que isso corresponde em área no Brasil, tá? Então, a gente pode ver aqui que a agropecuária corresponde a 30% da área no Brasil, tá? Desses 30%, 70% é pastagem e 23% é agricultura. Então, esse rosinha lilás, ó, é tudo agricultura, enquanto que o amarelinho são as áreas de pastagem, tá? 7% desses 30% é áreas que tem pastagem e agricultura ou o satélite não conseguiu diferenciar, tá? Um ou outro. Área ocupada no Brasil, então 30% de agropecuária, 60 e quase 61% então da área do Brasil é ocupada por florestas. Quais são essas florestas? Floresta amazônica, fragmentos de mata atlântica, formação savânica, que a gente também considera como floresta, que é cerrado e caatinga, tá? Então, 61% da área do Brasil é ocupada por floresta. Destas, 98% é floresta natural, nativa, tá? E 2% são áreas plantadas, reflorestamento. Então, o vinho, ó, que essa parte mais marronzinha, a gente vê aqui em Telêmaco Borba, no Paraná, é bem forte, né? O reflorestamento. Tem a Klabin, que é a indústria de papel, é celulose, ó. Então, esse vinho aqui mais marrom, aqui, isso aí são áreas de reflorestamento. Então, 2% de 60% aqui da floresta é reflorestamento, tá? O que mais que a gente vê com esse infográfico? Então, esses dados internos aqui correspondem às áreas desses segmentos aqui no Brasil. E o dado externo, ó, corresponde a que tipo de categoria que está incluído na floresta, ou na agropecuária, ou na formação natural não florestal. Então, por exemplo, aqui, ó, quase 6% do Brasil é de formação natural não florestal. O que é isso? Vegetação nativa, ó, aqui nós temos a legenda, tá? Por exemplo, formação campestre.
Então, aqui os Pampas, né, no Rio Grande do Sul, área de pradarias, de campo, então a formação é natural, então é natural da região ter os campos, e não é floresta, mas é a vegetação nativa, tá? Então 6% do Brasil é dessa formação natural não florestal. 0,6% é área não vegetada. Poxa, eu queria a interação de vocês. Vamos aqui no Whats. O que vocês acham? Área não vegetada, ó. Aqui embaixo na legenda é o quê? Infraestrutura urbana, onde estão as cidades. Corresponde quanto então da área total do Brasil? 0,6%, tá? A gente vê aqui, ó, São Paulo, então é a área não vegetada, ó, em vermelho, tá? Ó, mais aqui Rio de Janeiro, um pouquinho aqui Curitiba, né? Ó, Distrito Federal. Então os grandes centros, 0,6% do Brasil. Aqui no WhatsApp, ou então ali deixa eu voltar ali no Face, vocês tá dando para ver bem? Tá ok? Deixa eu voltar ali para aqui. Aqui, agora sim, né? Agora não tá travando, né? Tá bom, né? Beleza, gente. Vou ver aqui os comentários. Ó, se vocês quiserem falar alguma coisa, me mandam pelo WhatsApp, porque eu não consigo ver os comentários enquanto eu tô acessando a página do PowerPoint, tá? Então, e sem Alt 4, né? Vamos lá, voltar aqui para a apresentação, para eu não me perder. Tá. O que mais que a gente vê aqui? Corpos d'água. Então, os rios no Brasil corresponde a 2% da área, tá? Do Brasil. O que mais que a gente tem nesse infográfico? O infográfico é um conjunto de imagens, figuras, né, e gráficos que quer passar alguma informação para vocês. Nesse caso, então, é a informação de cobertura e uso da terra. Nos últimos 35 anos, tá? Então, o que aconteceu? Pastagem passou de 134 milhões de hectares, então aqui os dados são em mega hectares. Vocês têm esse arquivo, tá lá no WhatsApp, para quem quiser imprimir, ó, fica bonito assim. Ah, tô sem a câmera, eu ia mostrar impresso. Mas vamos lá. Nos últimos 35 anos, pastagem passou de 134 milhões de hectares para 183 milhões de hectares. Aumentou, ó, 36%. Área com pecuária, tá? Área de pastagem. A agricultura passou de 23 milhões de hectares para 60 milhões de hectares. Então, quase quadruplicou, tá? Foi 2,6 o crescimento da área de agricultura, tá? Como é que a gente vê isso? Tinha 23, né? 23 milhões de hectares, foi para 60 milhões de hectares. Então, 60 menos 23 são quanto aqui? 37, né? Então, aumentou 37 milhões de hectares. 37 milhões de hectares é 185%, tá? De 23. Então, aqui foi quase 4 vezes mais que aumentou a área de agricultura, né? Aqui fala 2,6 o crescimento de área de agricultura. Por que eu coloquei 4? Bom, enfim, vamos lá. Aumentou, então, 2,6. Gente, quando tiver quadro, eu faço rapidinho, certinho a conta para vocês, para não ficar confuso, tá? E, continuando, floresta, tá plantada, aumentou, então, de 2 milhões para 9 milhões de hectares. Mas, assim, o que eu quero que vocês vejam aqui? Os biomas, tá? Quando a gente fala de floresta, não é só floresta amazônica ou floresta mata atlântica. Então, tem o cerrado, tem a caatinga, que também está incluído como floresta natural, tá? Então, no Brasil, nós temos 6 biomas: Amazônia, o cerrado, a caatinga, mata atlântica, o Pantanal e os Pampas, certo? Então, a partir daí, o Código Florestal também, ele, de acordo onde está a sua propriedade rural, em qual bioma ela está inserida, você vai ter legislação diferente, tá? Mas daqui, eu queria que vocês se atentassem para isso
E quando a gente fala assim, mais da metade do Brasil é desmatado pela agricultura, é verdadeiro ou falso isso? Vamos lá, alguém me responde aqui no WhatsApp. São dados atuais, tá? É dado de 2018, tá? Que eles analisaram. Eu tinha o de 2017 ano passado e o último que saiu agora é de 2018, tá? Desse estudo, tá? Então é um estudo bem completo que ele analisa várias imagens e satélites diferentes. Tá nesse site aqui, ó, Map Biomas, tá? Quando a gente fala, então, lá, mais de 50% do Brasil é desmatado, é verdade? Não, não é. Ó, 66% do Brasil é coberto com a vegetação natural. Então, qual que é essa vegetação? É floresta amazônica, são os fragmentos de Mata Atlântica, são os pampas, né, os campos lá no Rio Grande do Sul, tá? As áreas ainda de cerrado, tá? Então, 66% do Brasil ainda estamos com a vegetação nativa. Gente, eu vou deixar esse infográfico com vocês. No final da live eu vou passar um questionário lá no WhatsApp para vocês responderem. E daí vocês dão mais uma olhada no infográfico. Que tiver de dúvida, daí vocês me perguntam pelo WhatsApp, tá bom? Para não ficar muito só aqui, né? Verdadeiro? É de 2018, isso mesmo, vocês estão colocando aqui. Vamos lá. Ah, então, o Carlinhos falou que é verdadeiro, né? E não é. Aí, ó, então depois, agora vocês já viram na live. Ah, eu fico querendo ver os comentários. Vamos continuar. Gente, o que faz, então, a política aqui no Brasil ambiental? Que faz manter essa cobertura vegetal, tá? Basicamente, é o novo Código Florestal Brasileiro, que foi criado em 2012, né, depois de muita discussão. Então, eu vou dar uma pincelada nesse código, porque para a próxima aula, que a gente vai falar dos impactos da agropecuária e qual que é o papel do agrônomo nisso, a gente precisa saber um pouquinho dessa legislação de Código Florestal, tá? O Código Florestal, ele engloba basicamente duas denominações, que é a APP, que é a Área de Preservação Permanente, e a Reserva Legal, tá? Não vamos confundir com a APA. A APA é a Área de Proteção Ambiental. A APA, ela é criada, ela é uma unidade de conservação. Então, de acordo com a necessidade de uma área, de acordo se você quer preservar a diversidade, você quer manter um espaço mais sustentável possível, você pode criar uma unidade de conservação. Eu quero dizer, o município, o estado ou o governo federal, tá? Então, a área de proteção ambiental, ela é criada pelo governo, tá? Ela é uma unidade de conservação, pode ser um parque, normalmente ela é extensa e ela é ocupada. Então, pode ter, numa área de proteção ambiental, pode ter as fazendas, pode ter um hotel, tá? Não tem a ver com área de preservação permanente. Na APA, que é a Área de Proteção Ambiental, você tem APP. Você pode ter APP dentro da APA, tá? Eu vou explicar então para vocês. Ó, lembrem então aqui, ó. Aqui, ó. A Área de Proteção Ambiental, ela vai estar no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, tá? São centenas, tá? De unidades de conservação que a gente tem. Parques, estações ecológicas. Nós temos uma APA aí na FATES. Onde a FATES está, a Unifates da BR, é uma APA, tá? É a APA do Ribeirão Araras. Então, ó, a APA, ela é criada. Agora, a APP não é unidade de conservação. A APP é definida pela condição geográfica do terreno. Então, a APP é uma área onde você vai deixar a cobertura vegetal, tá? Original. Então, você tem que fazer uma revegetação ou deixar a cobertura nativa que já existe, tá? E para ser preservado. Raras algumas exceções que você pode fazer alguma atividade numa APP. Já na APA, você vai poder fazer atividade e vai depender da legislação municipal ou estadual ou federal, tá? Olha aqui, ó. Aqui tá a FATES, tá? Que é a rodovia. Aqui tem o Ribeirão Arara.
que é um ribeirão que abastece Paranavaí, abastece a cidade. A Sercontel faz captação de água ali. Então, nessa área aqui, ó, essa área aqui mais ou menos, é uma APA, tá? Ó, é a APA Ribeirão Araras, é uma área de proteção ambiental, certo? Nessa APA, pode ser que tenha APP, tá? Então, o que são as APPs? Isso é super importante para a gente saber. Porque você está na propriedade agrícola, às vezes você bate o olho e vê que está uma APP consolidada, significa que ela está sendo preservada, ela está sendo revegetada, ou não, tá? Então, o que são as APPs? As áreas de preservação permanente. Pessoal, tá dando para entender? Tá dando sono? Aqui, ó. Mandem notícias aqui, tá? Está ok. Ó, APP, topo de morro, tá? Encostas com declividade superior a 45 graus e também as matas ciliares e ao redor de nascentes, tá? Então, tudo isso é APP, Área de Preservação Permanente. A mata ciliar é cílios, né? Para que serve os cílios no olho da gente? Para proteger de entrar poeira, cisco no olho, tá? A mata ciliar também serve para proteção, então, dos cursos d'água, proteção de rio, de lagoas, de reservatórios de água e de nascente, tá? Outro tipo de APP são as restingas e o mangue. Restinga é aquela vegetação que fica entre a praia e a vegetação em sequência, certo? Então, é aquela vegetação que vai proteger as dunas de areia, proteger também de areia para outros lugares no continente, tá? Então, isso daí é APP. Significa o quê? Tem que deixar a vegetação nativa ali, não pode mexer, tá? No novo código, aqui tem então a definição para vocês, tá? Depois vocês podem ler. Ó, área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, mas tem a função de preservar os recursos hídricos, então preservar rios, cursos d'água, preservar a paisagem, preservar a estabilidade geológica. O que é isso? Evitar erosão, tá? Preservar a biodiversidade e fluxo gênico de fauna e flora. Então, continuar tendo a diversidade e os animais poderem translocar de um lugar para o outro. Essa que é a função da APP, da Área de Preservação Permanente, tá? Então, o primeiro tipo de APP é a mata ciliar, ao redor dos cursos d'água, tá? Ao redor de lagoas ou ao redor também de nascentes e olhos de água, tá? No novo código, tá? Qual que deve ser o tamanho da APP da mata ciliar? Então, vai depender do tamanho da propriedade, tá? E o tamanho da propriedade no Código Florestal, ele é estabelecido de acordo com o módulo fiscal. Já tinha ouvido falar de módulo fiscal? Alguém responde aqui no Whats. Tá? Chega isso, vamos rápido. Módulo fiscal cada município vai ter o seu tamanho de módulo fiscal diferente, tá? O módulo fiscal, então, é uma medida que é avaliada pelo INCRA. Depois lá no finalzinho dos slides, eu tenho o texto que vocês podem ler, tá? Mas é a área mínima necessária para que uma unidade produtiva seja economicamente viável. Então, dependendo do tipo de exploração agrícola do município, do tipo de atividade, dependendo da economia, do tamanho das propriedades em média da região, cada município vai ter um módulo fiscal de tamanho diferente, tá? Por exemplo, em Paranavaí, um módulo fiscal é 20 hectares, tá? Em Curitiba é 5 hectares. O que significa? Lá em Curitiba, uma propriedade com 5 hectares, ela é a área mínima para ela conseguir produzir. Já que em Paranavaí, qual que é a atividade predominante? Pecuária, laranja, mandioca. Então, a propriedade tem que ser maior para dar renda. E também considera aí número de famílias, número de pessoas que moram, em média, no município, na zona rural, tá? É um cálculo que é feito, então, para avaliar se a propriedade é pequena, média ou grande, tá? Então, a APP, mata ciliar ao longo de rios, se tem 0 a 1 módulo fiscal, ou seja, se a propriedade aqui em Paranavaí tem até 20 hectares,
e você tem um riozinho, ou tem uma lagoa, alguma coisa, 5 metros, tá? Desculpa, é só para rio isso aí. 5 metros para qualquer largura de rio. Se a propriedade tem 1 a 2 módulos fiscais, 8 metros de mata ciliar, 8 metros de cada lado, tá? Se a propriedade rural tem 2 a 4 módulos, então 4 vezes 20 vai ser 80, né? 80 hectares, uma propriedade de 80 hectares, tem que deixar 15 metros de mata ciliar para qualquer largura de rio. Se a propriedade ela tem mais de 80 hectares, então ela tem que deixar 20 metros se o rio tiver até 10 metros de largura, ou se o rio tem mais de 10 metros de largura, você considera metade da largura do curso d'água, sendo que tem que ser no mínimo 30 e o máximo 100 metros. Tá? Eu vou fazer um exemplo. E se a propriedade tem mais de 10 módulos fiscais? Mais de 10 módulos fiscais são 200 hectares, tá? Então tem que deixar 30 metros para o rio, 30 metros de área mata ciliar. Eu tô lendo aqui no WhatsApp. Vou mandar os slides, tá? Peterson, 20 hectares, tá? 20 hectares o módulo fiscal de Paranavaí. Isso aí, beleza. Gente, eu gosto que vocês perguntam mesmo, tá? Isso mesmo, porque assim a gente até parece que tá na sala de aula. Só que não, né? Na sala ia ser bem mais interativo. Mas vamos lá. Exemplos, então, agora aqui. Aqui, ó, exemplos. Por exemplo, olha lá, Paranavaí é 20 hectares. Curitiba, 5 hectares o módulo fiscal. Querência, o pessoal de Querência não tá aí hoje, né? Estão tudo trabalhando. 30 hectares, tá? É o módulo fiscal lá, certo? Então, em cada município, você tem o tamanho de módulo fiscal diferente. Então, isso é para considerar propriedade, se é pequena, média ou grande. Isso vai ter a ver também depois com você fazer projeto agrícola, para PRONAF, né? Que é os programas de agricultura familiar, se inclui ou se não inclui. Tem a ver daí com o módulo fiscal. Quantos módulos fiscais tem a sua propriedade, tá? Vamos para o próximo. Olha aqui, ó, um exemplozinho. Rio Moendo. O rio, ele tem 8 metros de largura, tá? A propriedade aqui é de um módulo fiscal, por exemplo, é de 20 hectares. Quanto que eu tenho que deixar lateral, então, de mata ciliar? 5 metros, tá? 5 metros de cada lado. No antigo Código Florestal, que foi feito em 1965, era bem maior, tá? A faixa de mata ciliar. Agora tá menor. Pessoal, vou mandar para vocês também uma cartilha do novo Código Florestal, que tem esses desenhos, tá tudo explicadinho, tá? Vou mandar pelo WhatsApp depois. Outro exemplo, essa propriedade aqui, ó, ela tem de 4 a 10 módulos fiscais. Então, aqui em Paranavaí, seria de 80 a 200 hectares. O rio, ele tem mais de 10 metros. Se ele tem mais de 10 metros, ele tem que ter no mínimo 30 metros de faixa de mata ciliar, tá? Se o rio tivesse 100 metros de largura, a faixa de mata ciliar seria metade do tamanho da largura do rio. Então, se ele teria aqui 100 metros, a mata ciliar seria 50 metros, tá? De mata ciliar. E por aí vai, o produtor, ele acaba perdendo área produtiva, né? Nisso aí. Mas a nossa legislação de área de proteção permanente, área de preservação permanente, e depois a gente vai comparar com outros países como é que é isso aí, tá? Tem o ganho, por que a gente deixa a mata ciliar, né? Você vai estar protegendo o seu curso d'água, evita de erosão, né, de vir solo, né, a transporte de terra até o rio, fazer o assoreamento dos rios, né? E principalmente das nascentes. Vamos pensar em nascente. Contorno de nascente e olho d'água, ó, é 15 metros, tá? Então, tem que ser o raio de 15 metros da mata ciliar, de mata ciliar. Deixa eu ver aqui. Querência presente. Beleza. Professora, se do outro lado do rio a propriedade for de 10 módulos... tá. Daí ela vai considerar, a propriedade ela vai deixar a faixa, então, daí de 15 metros, tá? Não, a propriedade for de 10 módulos, essas duas são de 10 módulos. Eu entendi, se você tem de um lado da beira
de um lado da beira um tamanho de propriedade, do outro, então você vai cuidar do seu terreno, né? No seu terreno. Se a sua propriedade tem 10 módulos fiscais, ela vai deixar 30 metros. Se essa aqui tem menos, ela deixa um pouco menos, tá? Mantém os cuidados com o meio ambiente. Tem que ter o bom senso, né? Porque também vamos pro bom senso, né? Na hora de produzir. Gente, travou? Mas aqui não travou, não. Deixa eu ver. Vamos ver se volta. Tá. Deixa eu voltar lá. Beleza. Tá. Então, assim, ao redor de nascente, eu vou confirmar, tá? Sobre a propriedade de um lado e do outro lado. Ao redor de nascente, então, são 15 metros, tá? No código antigo era 50 metros, tá? Ao redor da nascente. E além de mata ciliar, gente, agora é mais foto, tá? Vamos focar. Então, topo de morro, encosta, igual eu falei, com 45 graus de declividade, tá? No antigo código, não era permitido em encosta a cultura de espécies lenhosas. Mas, por exemplo, nesse código, ele abre a brecha, né? Por exemplo, em Santa Catarina, são áreas bastante declivosas, né? Então, é permitida a manutenção dessas espécies lenhosas, uva, maçã, café ou silviculturais, tá? E nas áreas também com superior a 1.800 metros. Então, isso aqui é APP, topo de morro e encosta. APP, as restingas. APP, borda de tabuleiro de chapada. E APP, áreas com altitude superior a 1.800 metros, tá? Qualquer que seja a vegetação, então são áreas de proteção, área de preservação permanente. Espera aí. Gabriela, tá presa? Gente, espera um pouquinho que a minha filha ficou presa no banheiro. Espera aí rapidinho. Beleza. Voltei, gente. É que o trinco fechou. O trinco tá com problema. Cadê vocês? Não tá travando, né? Deixa eu ver aqui. Cadê? Ah, saiu? Gente, não saiu. Ainda tá gravando. Deixa eu ver aqui. Ainda tá gravando, tá? Já estamos meia hora. Vamos encerrar daqui a pouco? Vamos lá. Comparar essas legislações de área de preservação permanente entre os países. Ó. O Brasil, por exemplo, de mata ciliar. Então, a medida de área ciliar é obrigatória para todos os imóveis rurais, né? E varia de 5 a 500 metros. Olha a comparação com os outros países, né? Já na Argentina não tem uma legislação federal, tá? Nos Estados Unidos, cada estado cuida do seu, certo? Mas os manuais sugerem mata ciliar de 15 a 25 metros. Por aí, a França, no mínimo 5 metros. A Alemanha, que é a que mais assim também considera o meio ambiente, né? Ele obriga a manutenção de áreas de preservação permanente, e as leis estaduais podem ser mais rígidas. Então, mata ciliar lá no mínimo 5 metros. Mas então, assim, para a gente ver que aqui no Brasil a nossa legislação ela é forte em relação ao meio ambiente, tá? Então, assim, o negócio é ser cumprida, mas não prejudicar tanto também o produtor. Nesses últimos tempos veio prejudicando, tá? Mas então a gente não pode ficar reclamando que no Brasil não só desmata e a agricultura que é culpada, porque os agricultores, os produtores, eles ainda deixam muito, tá? Eles preservam bastante se for considerar a legislação. Deixa eu ver aqui se vocês estão falando mais alguma coisa. Vamos lá. A outra, então, denominação do Código Florestal é reserva legal, tá? Aqui no Paraná, estamos no bioma da Mata Atlântica. Então, quanto que a gente deixa de reserva legal? 20% da área total da propriedade. Então, gente, uma coisa é a APP, é a área de preservação permanente.
como é a geografia que vai, o relevo que vai influenciar na APP. Lembra? Que é mata ciliar, borda, topo de morro, encosta, restinga. A outra coisa, então, para preservar mais, né, para a legislação ambiental ser mais forte, então instituíram que as propriedades acima de 4 módulos fiscais, tá? Então, por exemplo, aqui em Paranavaí seria acima de 80 hectares, 20% da propriedade, se ela está localizada no bioma atlântico ou no bioma caatinga, né, na maioria dos biomas, 20% da propriedade tem que da área total da propriedade tem que ser com reserva legal, tá? Se a propriedade está no cerrado, tá? Se ela está no cerrado e ela faz parte dos estados da Amazônia Legal, que são esses estados aqui, ó, por exemplo, Mato Grosso, cerrado, Tocantins, cerrado, aqui Rondônia tem Amazônia, né, bioma amazônico e também cerrado. Se a propriedade está no cerrado e é um desses estados, então tem que deixar 35% de reserva legal. Se a sua propriedade fica na Amazônia, tá? No bioma Amazônia, está na Amazônia Legal aqui, no Acre, Amazonas, Roraima, Pará, praticamente aqui, ou seja, a vegetação é a floresta amazônica e está nesse estado, então é 80% da propriedade, tá? Que você deve deixar como reserva legal. Aqui, ó. Então tem um esqueminho para vocês verem, ó, tá? 80% na floresta localizada na Amazônia Legal, 35% no Cerrado, 20% na Mata Atlântica e nas áreas do Campo Geral, então é 20%. Então vamos lá, aqui, então essas que são as reservas legais, né? Então uma área destinada da propriedade, onde você tem que ter, você vai revegetar ou você vai recompor essa área com vegetação nativa, ou se a área já está preservada, você não pode desmatar, tá? Então, estamos terminando. Propriedades com até 4 módulos fiscais, não é necessário fazer a reserva legal de 20% da propriedade, mas não pode fazer nenhum tipo de desmatamento, desde que você foi incluído lá no CAR. CAR é o Cadastro Ambiental Rural. Toda propriedade tem que ter o CAR, tá? Se a propriedade tem mais de 4 módulos fiscais, o que ela pode fazer? Ela pode somar, se ela já tem área de APP, então se ela já tem que preservar, por exemplo, mata ciliar, ela pode incluir essa área que ela já tem de APP no tamanho dela de reserva legal, tá? Se ela não provocar novo desmatamento, se a APP estiver conservada, né, e se estiver registrado no CAR. Então, vamos para aqui um exercicinho. Agora, vamos lá, ó. Quero que vocês me respondam para a gente terminar a aula, tá? Deixa eu ver, então, aqui, antes do exercício, deixa eu ver as dúvidas. Na Alemanha eles já prejudicaram muito, então agora eles são mais rígidos, exatamente. Renan, lá já é muito mais desmatado, né, que o nosso, que a gente aqui, tá? Mas não significa que aqui a gente precisa desmatar tudo, mas ao mesmo tempo não significa que aqui a gente não pode produzir... E a gente tem muita área ainda para produzir, tá? Professora, mas alguns produtores perdem muito em produção, é verdade, em áreas degradadas, que deixa de fazer a manutenção. Verdade. Então, a gente às vezes, exatamente, a gente tem que ter eficiência na produtividade nas áreas que a gente tem a disponibilidade de produzir, né? Gente, que difícil aqui. Ou seja, não deixar a área degradada, você tem toda a razão. Não deixar erosão, conseguir manter com cobertura vegetal, né? Deixar cobertura morta. Na próxima aula, a gente vai falar de todas essas práticas agronômicas, tá? Daí vai falar mesmo de agronômico, que a gente pode melhorar essas áreas degradadas. Não, eucalipto na reserva legal não, tá? Você pode, a reserva legal, você pode ter algumas estratégias de atividade econômica nela, tá? Tem algumas espécies, então, que você pode plantar, fazer extrativismo, então pode extrair açaí, seringueira, se eu não me engano, tá? Eu tenho que confirmar isso aí para vocês.
Vamos lá. Ó, agora aqui, eu quero que vocês respondam aqui, ó. Quero que vocês me deem a resposta aqui no WhatsApp. A propriedade rural da IESA está localizada em Paranavaí e tem 400 hectares de área total, tá? Qual que é o tamanho da reserva legal correspondente a essa propriedade? Quem lembra? Deixa eu ver ali no Face se tem alguém tem comentário? Gente, responde aí, ó. Responde aí. Ai, gente, eu não tô muito boa de fazer live, hein? Tem que melhorar. Quem vai responder aqui no WhatsApp? Ó, pessoal, pergunta lá no vídeo, ó. Ó lá. A propriedade da IESA tá localizada... IESA nem tá aí, né? Ó lá. 20%, isso. Então, reserva legal, como é uma propriedade acima de 4 módulos fiscais, né? O módulo fiscal é 20 hectares em Paranavaí, então ela é acima de 80 hectares, ela tem que ter reserva legal, tá? Ela tem que ter reserva legal. Então, é 20% de 400 hectares. Muito bem, Trindade, parabéns. Ó, ganhou 0,1 ponto, tá? Aqui, ó. Certo? Muito bem. Então, ó, Carlinhos, 35% protegido seria se essa propriedade fosse lá no Cerrado, tá? No Cerrado, nos estados da Amazônia Legal, tá? Isso é 80 hectares, é 20% da propriedade, tá? Esse Trindade aqui fala o nome, certo? Que é Trindade o quê? Opa, então deixa eu ver aqui a pergunta. Ah, que bom, Renan, a aula tá boa. Se não tiver rio perto, não precisa dessa reserva. Se não tiver rio... Não, essa reserva é independente de rio, tá, Lucas? A reserva legal não é área de preservação permanente. A reserva legal, ela é para propriedades médias e grandes, então é acima de 4 módulos fiscais. E tem, então, assim, independente, o produtor tem que ter ou na sua propriedade, ou então ele pode comprar em outro lugar que seja o mesmo bioma da sua propriedade, tá? Ele pode comprar uma área, então no caso aqui no Paraná, né, onde é Mata Atlântica, de 20% do tamanho total dele, tá? Então, Lucas, não tem a ver com rio, certo? Antônio Carlos, beleza, tem que marcar aqui. Depois vocês não... Deixa eu marcar já agora, pra não esquecer. Antônio Carlos. Tá. Como que faz a conta? Gente, a conta é 20% de 400, tá? Na calculadora é 400 vezes 0,2, que vai dar 80 hectares, tá? Então, por exemplo, a IESA tem que deixar 80 hectares de reserva legal. Mas, vamos ver aqui, ó. Segundo item. O fiscal Heitor Brogiato, que não está aqui, né, online hoje, tá? O Heitor foi analisar o cadastro da IESA e ele viu que na propriedade dela já tem 15 hectares de APP. Então, já tem mata ciliar, daí sim, tá, Lucas? A mata ciliar é a área que você tem que preservar na borda do rio. Então, ela já tem 15 hectares de mata ciliar e encosta de morro também, tá? 15 total. Então, quanto que ela vai precisar realmente regenerar, recompor ou compensar de reserva legal? Valendo mais 0,01. Isso, Renan, dá para fazer com regra de 3 mesmo, tá? Dá para fazer também. Essa aqui também dá para fazer com... Essa daqui não precisa fazer regra de 3. Vamos lá, valendo mais 0,1 pontos. Ó, na propriedade dela, então a gente viu que ela precisa de preservar como reserva legal, deixar a vegetação revegetar ou deixar a vegetação nativa, 80 hectares. Só que ela já tem 15 hectares de APP. Quanto que ela vai precisar, então, deixar de reserva legal?
eu posso incluir esses 15 hectares no 80? Ah, o Heitor tá aqui. Então, beleza, Heitor, você é o fiscal. Mas vamos lá, quem vai me responder essa segunda? Olha lá, quem vai responder aqui primeiro no WhatsApp? Ó, então ela tem que preservar 80. Isso, muito bem. Nossa, é muito difícil essa, né? Parabéns, Peterson, gente. 80 menos 15, 65. Peterson. Tá, Peterson, 01 também. Aí, ó. Tá? Isso, agora, beleza, gente. Isso, então ela tem que... Então, Peterson, o que que é? Se na propriedade da IESA não tiver área já nativa, se não tiver uma mata lá que nunca foi mexida, ela vai ter que plantar, ela vai ter que recompor 65 hectares de vegetação nativa. Ah, na propriedade dela não tem, ela não tem espaço, ela não quer fazer. Então, ela pode comprar, tá? Em parques ou em alguma outra propriedade que seja do mesmo bioma, então que seja do bioma da Mata Atlântica, que é onde a gente está. Ela pode comprar 65 hectares, tá? Para ela ficar, então, legalizada em relação ao Código Florestal. Certo? Gente, beleza, né? Entenderam? Isso, Guaraçá, então beleza. Guaraçá e Querência, então, se destacaram na nossa aula de hoje. Pessoal, ó, então vamos fazer o seguinte, eu vou finalizar a live, eu vou ficar ali no WhatsApp respondendo, tá? Eu vou mandar agora para vocês um questionário que tem a ver com esse infográfico, tá? Porque eu fiquei falando, mas nada melhor do que vocês olharem, porque eu quero que vocês entendam a figura, tá? Faz parte, assim, do aprendizado, vocês raciocinarem aqui, entender a figura, o que quer dizer as porcentagens, o que quer dizer as figuras, tá? Então, vocês respondam o questionário, é naquele mesmo esquema, vocês vão me enviar por e-mail, tá? Até o final do bimestre. Renan, já acabou as questões, podia ter mais, né? Para a semana que vem, eu faço mais questões dessas, tá? Pra gente responder assim ao vivo, certo? E para a semana que vem, a gente vai entrar mais nas práticas agronômicas, tá bom? Práticas agronômicas em si. Pessoal, deixa eu ver se tem alguém inscrito lá no Face. Beleza. Então, o pessoal aqui em casa já está brigando, já está na hora de desligar, né? Gente, valeu. Desculpa que no começo deu aquela travada, tá? Mas até a próxima, semana que vem, a gente tenta melhorar. Tá sempre melhorando. Então tá, obrigada, gente. Boa noite. Vou estar aqui no WhatsApp respondendo as dúvidas de vocês. Até. Tchau.